Salve, salve, minha gente! Estamos aqui no Comitê Popular de Luta, Baixada Santista Online. Hoje eu tô aqui com ele, que é produtor cultural, ativista cultural, que tá há um tempo aí na batalha e trazendo cultura, reforçando essa luta pela cultura na Baixada Santista. Danilo Tavares, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu xará. É um prazer estar aqui, né? A gente já se conhece aí das lutas também da cultura e da promoção da arte já há algum tempo. Então, para mim é uma honra poder estar aqui junto com meu amigo. Chegando já com a camiseta do Clube do Choro, essa entidade, essa associação maravilhosa que carrega, né, um patrimônio imaterial do Brasil, que é o choro, né, Danilo? Isso, o choro é a primeira música popular instrumental brasileira. Ela surge aí também no processo de modernidade do Brasil, né? Um movimento iluminista que chega aí no final do século XIX. E também surge aí o choro, que surge o samba e alguns outros gêneros musicais brasileiros que foram dando cara à identidade nacional também. Bom, a gente falando aqui de cultura, né, muito, muito interessante. Falando do choro, falando da cultura, falando das artes. E a gente tem uma luta aí pela frente, né, principalmente esse ano, que é uma coisa bem atípica, né? Um cara que assume, um grupo que assume a presidência do Brasil, e uma das primeiras coisas que faz é querer calar a cultura, abafar a cultura, cortar o Ministério da Cultura, né? E a gente aqui resistindo, ao mesmo tempo, entre uma pandemia, um processo de isolamento social que joga agentes culturais, pessoas, trabalhadores da cultura em situações bem complicadas. E agora, uma eleição que a gente tem a condição de mudar e transformar e recuperar o tempo que fizeram com que a gente perdesse, né? É um governo onde que adotou uma política cultural, né? Que, na verdade, foi de tentar combater a diversidade, né, da pluralidade do povo brasileiro. Né? É como se fosse uma reprodução exatamente do movimento iluminista lá do século XIX, onde que eles tentaram enfiar a goela abaixo uma única identidade nacional, tentando apagar, ou apagando muitas características culturais de povos e etnias, e parece que a gente está vivendo isso em 2022, né? Mas isso eu acho que é triste, né? Porque a gente tinha as críticas, que posso até dizer que autocrítica, porque eu também faço parte do campo progressista, que nós tínhamos a Lei Cultura Viva, né? E com pontos de cultura, ponto de mídia livre, bolsas para mestres griots, para agentes de cultura viva, agentes de cultura na escola. Então, assim, e não foi para frente depois de um determinado tempo, né? Teve um determinado problema burocrático, e a gente tinha essa crítica já, a gente debatia isso com o governo, tinha entrada sobre isso. Aí, quando muda o governo, isso praticamente ele jogou num caos, num limbo, né, absurdo. A gente regrediu. Em 4 anos, o que foi construído coletivamente durante 12, 14 anos. Né? Porque a política cultura viva foi construída de baixo para cima. Né? Quantas conferências a gente participou, né? Quantos encontros estaduais, municipais, federais, a TEIA, né? Foram 3.500 pontos de cultura espalhados pelo país. Organizou a Ancine, né? E aí a gente vê o que atrapalhou o que estava bom, eles conseguiram quebrar e não avançaram, né? Então é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, agora é um momento de grande esperança. Né? Eu estou numa postura de grande esperança, está difícil fazer, mas a gente continua fazendo e chamando os produtores e os artistas que agora é o momento da gente dar o sangue para poder reproduzir a esperança, até para que que saia, né? Que tenha alternância do governo, que entre aí o nosso companheiro Lula, junto com diversos deputados federais e senadores também do campo progressista, de esquerda, e agora a gente tem que pôr em pauta para quando eles assumirem, né, que a cultura entre forte em pauta, né? Hoje a gente diz que o Lula ele simboliza, na verdade, a manutenção da nossa democracia, da tão jovem democracia brasileira, né? Tanto que que o próprio campo progressista ele reuniu diversos outros aliados nesse momento de embate com forças de extrema direita que colocam a cabeça para fora do armário de tempos em tempos, principalmente na América Latina, com os discursos de ódio fascista. E hoje a gente está aqui e a cultura, que é a maior arma, na verdade,
A gente não precisa fazer arminha com a mão, né? A cultura é a maior arma, tanto a cultura na sua forma antropológica quanto na sua forma de expressão, né, Danilo? A cultura... Bom, a cultura ela determina os comportamentos, né? Ela determina como é que a gente se relaciona. Na verdade, ela nasce da nossa relação e ela tem essa dependência e autonomia, né? Porque ela está o tempo todo trazendo uma memória larga, né? Os nossos padrões e ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade de estar inovando. Mas o processo de inovação, né, ele olhando como política pública, ele precisa ter uma organização, uma estrutura estatal, né, dialogando com as entidades do terceiro setor e com o mercado, né, e com os trabalhadores. Né, é uma rede, né, e com os atores internacionais. A gente vê que o Brasil também teve uma política de diplomacia cultural nos governos anteriores ao que está agora, né, que eu não vou falar o nome, mas o inominável. Só pode falar o Dumbledore. E também nem isso eles conseguem fazer, muito pelo contrário. A imagem do Brasil está sendo transformada numa imagem que a gente tem de países que são confusos. Sim. Né? Sim. Na verdade, a gente já tem uma coisa que o Brasil tem, inclusive comemorando esse ano o centenário da Semana de 22 e resgatando aquele texto do Oswald de Andrade, que é o Manifesto Antropófago ou Antropofágico, que ele fala só a antropofagia nos une socialmente, culturalmente, economicamente, única lei do mundo, expressão mascarada de todos os coletivismos, individualismo e tratados de paz. Ele já traz, né, e brinca fechando esse bloco, que é o to be or not to be, that is the question. Então, assim, a gente já tem uma mistura, né, dessa contemporaneidade, de tanta influência que a gente recebeu dentro do povo brasileiro. Darcy Ribeiro também, em seu centenário esse ano, que escreveu essa tese do povo brasileiro, a formação do povo brasileiro, né? E a gente já tem essa miscelânea cultural. Lembrando sempre, né, que aquela questão que a gente sempre fala... Eu sempre gostei muito de usar isso em projeto. Quando eu cheguei nessa conclusão, eu parei de usar um pouco isso. Ao que pese, é isso. Né? A miscigenação. A miscigenação ela não é uma palavra bonita. Ela aconteceu. Né? A gente faz parte, a gente vem dessa cultura miscigenada. Mas ela não é uma palavra tão bonita assim, porque ela é fruto de uma cultura de estupro. Né? Nenhuma negra e nenhuma índia se apaixonou, como é o caso, por exemplo, da Encenação do São Vicente, que mostra o amor de João Ramalho, ou da Bartira pelo João Ramalho, não é verdade? Sim. É a miscigenação quanto política de colonização. Exatamente. Então, essa palavra hoje carrega, principalmente pelos movimentos, não vamos usar essa palavra, porque ela foi, na verdade, um perfil de política que os portugueses utilizaram. Né? Os espanhóis, mais para os antes, eles chegaram matando todo mundo, destruindo toda a comunidade. E aqui, como era talvez mais amplo, com mais floresta, eles precisavam dos conhecimentos dos povos locais. E aí, mesmo assim, o resultado dessa miscigenação forçada e também da própria... como eu posso dizer, da circularidade cultural, né? Porque então os locais também começaram a aderir a determinados comportamentos, mas mesmo assim a visão que a gente tem é contada pelo dominante, né? Os resquícios de memória dos povos que estavam aqui ou dos africanos que vieram escravizados, eles não estão numa posição como se fosse adequada, né? Quantas histórias a gente aprende quando se conta história na escola? Né, eu estou lendo um livro do Márcio Souza sobre a Amazônia. Os índios, eles tinham grupos indígenas que ficaram um século e meio matando portugueses e os portugueses não tinham boi com eles. Né? Eles chegaram a fazer parceria com holandeses, pegaram a arma de fogo e destruíram uma base portuguesa militar. Né? E você vê que as culturas, por exemplo, todos esses povos que são os donos natos, esses povos da terra, né? Que mexiam com a terra, que viviam da agricultura de subsistência, cada vez mais, e até hoje a gente vê isso, essa desapropriação de terras, esse esmagamento dessa população em áreas periféricas dos centros urbanos, não é mesmo? Sim. Até 1988, né, a Amazônia é olhada simplesmente, unicamente, como uma floresta sem cultura.
né? A década que os povos indígenas começaram a se organizar, foi a década de 80, culminou com o processo da Constituição Brasileira de 88, a redemocratização, e pela primeira vez é reconhecido a necessidade da defesa da diversidade dos povos e etnias. Até então, 488 anos de história de colonialidade, né, da formação do Brasil quanto pós-colônia, pós-início de colonização, nunca tinha se colocado isso numa organização política social. E só em 2000 que foi feito o decreto de Ifam. Então, você vê como a gente ainda é muito juvenil ainda quanto organização da perspectiva de política cultural. E a cultura que também, tanto no seu fator antropológico, na sua questão, a gente fala muito assim, as regiões turísticas, né? Como é o caso da região metropolitana da Baixada Sul Santista, reúne 9 municípios. É uma região turística que antes é uma região portuária, né? E que ela já está ali mexendo com a questão econômica. E a cultura ela é um fator muito importante dentro desse quesito, né? Da questão econômica. Porque, você veja bem, a gente precisa estimular a economia solidária, a economia criativa, os turismos de base comunitária, o empoderamento de comunidades e categorias que se encontram dentro de municípios, principalmente desses municípios do qual a gente está falando aqui, a justamente serem os agentes, reconhecer como agentes culturais, né? E não deixar as margens. E inventar algo novo. Exatamente. Excluindo aqueles que já fazem, né? Que é exatamente. Então, o eixo principal, que eu sempre. Eu estou retomando de novo nesse momento, nesse período, mas eu sempre defendo que a cultura viva. O eixo principal dela é isso, do ponto de cultura, é reconhecer quem já faz, investir em quem já faz. Porque não se trata, diferentemente de editais, que investem em projetos, que é muito importante também, né, que ainda ajuda na subsistência do setor, o ponto de cultura ele está relacionado à comunidade e território. Ou segmento, que também, hoje em dia, com a questão do digital, pode ser considerado como olhar como locus, né, como território, também como comunidade. Né? Então, ele traz isso. Então, o que acontece? Ele traz a ideia de antes e de continuidade dentro de uma proposta de política cultural de pontos. E por que pontos? Porque a gente hoje está numa sociedade que se organiza em rede. Então, se você não tem pontos, você não tem rede. É o princípio, né, da construção de redes, é você saber que tem os pontos e que tem como conectar. O que é a visão de uma gestão, né, do gestor ou da gestora, que não... as pessoas têm muitas secretário de cultura, ministro de cultura, parece que é um administrador do prédio, né? Que pega a administrador de empresa, síndico do prédio. Não, na verdade é um gestor. Gestor ele vai gerir. Ele vai propor, ele vai trazer. E, mais que isso, ele não vai propor da cabeça dele, ele vai propor baseado numa coisa que já existe, porque a cultura existe antes de mim, antes de você e antes de qualquer um que vá, ou qualquer uma que vá assumir qualquer tipo de pasta nesse formato, né, Danilo? É verdade. As secretarias, de modo geral, acabam se tornando uma secretaria de eventos. Eu também me coloco um pouco no lugar dos gestores, principalmente olhando os municipais, porque eles pegam um orçamento minúsculo, né? Eu fiz um mapeamento dos últimos 4 anos da previsão orçamentária, tá? Não que se gasta no fim do ano, mas que se calculou no fim do ano, mas que se planejou. Porque planejamento não tem programa, né? Público. Não é programa de governo, é programa público que está no orçamento. Santos é 0,47, São Vicente está 0,27, né? Iguape é 3, Ubatuba é 2,5. Né? Então, o que eu percebi? Que nas regiões centrais do litoral é muito menor. Né? Isso eu fiz 4 anos seguidos, então mantém uma média. E nas pontas é maior. Eu ainda estou refletindo sobre. Você não acha que as pessoas, por exemplo, está falando aí de Iguape, né? Iguape, Canané, Ilha Comprida, aí depois você vai para o outro lado, Ubatuba, São Sebastião, né? E aí, aí você pega e fala... Caraguatatuba. Exatamente. Você tem... no litoral norte, manifestações, como é o caso
da ciranda caiçara, assim como no Litoral Sul tem o fandango caiçara, e você tem uma força muito grande nessa identidade com essas questões, o que esse município que atende de região metropolitana da Baixada Santista, justamente por ter sofrido tanta influência e ter sido administrado de uma forma muitas vezes errônea ou deixando de lado coisas que eram muito importantes dentro do setor cultural, a visão que se tem de cultura, né? Hoje você vai... A gente estava falando disso esses dias. A gente vai num bar em Santos que tem uma televisão, uns tira-gosto e cerveja, você vai ver isso lotado. Você vai numa casa de espetáculo, você vai ter dificuldade de encher e de ver aquilo cheio, né? E não só o entretenimento, mas a atividade formativa, né? A atividade de você trazer, relembrar, né? Que está no nosso imaginário, relembrar a população, trazer de volta, trazer à tona, mesmo que de forma misturada, mas trazer isso. E lá nesses lugares, não, você tem o quê? Os tradicionais, que foram esmagados, inclusive, para lá, porque aqui tinha, né? Sim, sim. O que eu venho raciocinando, talvez uma linha aqui mais para frente para pesquisar, é que onde há o centro urbano, há um processo de capitalismo maior, as pessoas têm acesso, como você falou, a atividades teoricamente culturais, de convívio, de encontro, né, que é a arte do encontro, em locais privados, né, no sistema capitalista. Então, uma parte da cidade tem acesso e a parte oprimida não... Quem perde? Quando cai de 2% de uma cidade que é menor, que não tem esse processo de urbanização capitalista para ofertar arte e cultura. E quando esse local tem, quem perde é a população carente, porque esse 1% que tiraram, não tiraram daqui do centro, na verdade, tiraram de lá. Porque a metade da população que vai falar bem, que é formadora de opinião, vai estar tendo acesso através do sistema capitalista porque ele tem emprego para pagar. Uhum. Isso é uma linha que eu acho interessante traçar. E ao mesmo tempo, a questão de perder a identidade, né? Então, assim, a pessoa consome... eu não posso dizer uma arte ou um momento de má qualidade, mas de pouca identidade, e eu também venho percebendo aí uma coisa minha, que quando a gente vai perdendo a identidade, né, com essas identidades mais localizadas em grupos e comunidades, a gente tende, como ser humano, a precisar de mais delírios, né? Seja um delírio enchendo a cara no bar, seja assistindo um dia inteiro de uma série de Netflix, seja, sabe, no que for, mas você precisa estar buscando momentos de delírio de alguma forma. Então, por isso que acaba, às vezes, uma peça de teatro tá vazia e um bar tocando um cara sozinho, nada contra, mas cheio. Então, todo um trabalho de artístico cultural muito maior, com 20 pessoas trabalhando, não tem público. E, Danilo, esse ano é um ano emblemático, né? Um ano das eleições, um ano que a gente pode transformar a partir das nossas conquistas democráticas, que é o caso das urnas, né? Que mesmo sendo criticadas, mesmo sendo colocadas em xeque, né? Por tentativas de golpes, elas estão aí, elas são seguras. Quais são os desafios para a cultura nesse ano? O desafio para a cultura... Bom, esse ano agora, acho que para as pessoas que trabalham com cultura, é começar a compreender quem, de fato, está participando e por dentro do que é uma política cultural intensiva, né? Parar de acreditar no discurso, até mesmo para quem é do campo progressista, algum candidato vem... não dá para aumentar percentual. Dá. Não tem espaço. Não dá. Dá. Tem que dar. Porque a gente fica discutindo prioridade entre a gente, entre produtores e artistas, só que não vamos dividir o que? Dinheiro de banco imobiliário? Né? Precisa de programa, precisa de investimento, precisa de aumento de orçamento. Né? E não dá. Pô, se Colômbia, lá em 2000 e tanto atrás, um governo liberal passou de 0,5% para 5%, a gente, com o governo progressista, não vamos cobrar dos nossos que aumente isso? Né? Então é isso. Por quê? Porque aumentando o orçamento a gente tem programa de política pública implantado, não um programa de governo. Né? Que aí vem por quê? Vem com patrocínios externos ou com emendas parlamentares. Aí o orçamento inicial era 0,5%, no final do ano é 1,5%, mas 1% do orçamento foi plano de governo, não foi plano de Estado. O plano de Estado foi só meio. Né? Então a gente para de se iludir, começar a olhar os números e cobrar aumento de percentual de...
Com certeza, e são os desafios que a gente vai ter que enfrentar e que a gente vai vencer. Vamos, né? Até o fim, né? Com certeza. Eu quero agradecer você estar aqui com a gente no Comitê Popular de Luta, Danilo, meu xará, Danilo Tavares. Agradecer Obrigado. e dizer que a casa aqui é sempre sua. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. Somos parceiros, vamos continuar sendo parceiros e amigos. E é isso aí, pessoal. Vamos defender a cultura, vamos procurar saber um pouco mais sobre cultura viva, pontos de cultura e cobrar aumento percentual do orçamento para todo mundo que está aí disputando a eleição, porque depois que eles entrarem, a gente vai sentar de novo para conversar. É isso aí, Danilo Tavares, produtor cultural, ativista cultural e o Comitê Popular de Luta que segue firme.